dias que eu tenho que gravar. Nós vamos começar agora o capítulo 12, que está falando sobre a integração regional e o papel do Brasil. Que integração regional é essa? Da região da América do Sul e muitas vezes até mesmo da América Central. O Brasil é um país que tem um papel muito importante na união dos países da América Latina. Tá? Daí eu junto até o México, que está lá na América do Norte. Alguém gostaria de destacar alguma coisa que chamou atenção aqui nessa página? Que vocês leram? Eu não, Marcelo. Até agora não. Então, porque nós já estamos... Esse é o último momento da nossa aula, tá? Como eu estava falando para vocês, o Brasil tem um papel muito importante quando se trata de acordos econômicos, na questão de pactos realizados dentro principalmente da América do Sul. Os outros países acabam sempre ouvindo o que o Brasil tem a dizer, qual é a opinião do Brasil sobre determinados assuntos. Por quê? É um país que tem uma organização social, uma organização econômica um pouco mais desenvolvida. É lógico que quando eu falo de organização social, os outros países vão ouvir muito mais o Chile e a Argentina, que eles, em termos de organização social, eles estão bem na frente da gente. Tá? Depois ele vem destacando aqui, que na década de 1960, diversos acordos de integração foram realizados na América Latina. Depois ele vem trazendo alguns acordos que merecem destaque. Merecem destaque o Mercado Comum Centro-Americano, lá em 1960, o Pacto Andino, em 1969, a Comunidade do Caribe, em 1973. Só que eu esqueci de... O Mercado Comum Centro-Americano é um mercado comum entre os países da América Central. O Pacto Andino, em 1969, são os países da América Andina, ou seja, os países que são cortados pela Cordilheira dos Andes, que fizeram uma união econômica. A Comunidade do Caribe, de 1973. Olha, daí já tem a ver com a América Central Insular e países que são banhados pelo Mar do Caribe. A Associação Latino-Americana de Integração, a ALAD, que em 1980 era formada por 13 países membros, representado em conjunto 20 milhões de quilômetros quadrados e mais de 510 milhões de habitantes. Por que quando a gente fala em união econômica, vocês podem ver que sempre ele fala, esse bloco econômico tem tantos milhões de habitantes. Isso tem um poder de compra. Então quer dizer que para os outros países é interessante que não fazem parte dessas associações, desses blocos, né, dessa questão, desse agrupamento de países para poder melhorar a economia, fala assim, eu vou negociar com os países do ALAD, porque olha para você ver como que eles têm um mercado consumidor forte, porque tem muitas pessoas, tá? Foram lançadas muitas medidas para promover ações conjuntas entre os países com o intuito de fortalecer a economia e indiretamente gerar benefícios sociais e políticos, além de promover um intercâmbio cultural, e isso não é recente, tá? Desde o passado, mesmo quando a gente era colônia, já existiam entre as metrópoles uma ligação que aproximavam as colônias entre si. Por exemplo, as colônias portuguesas tinham uma proximidade muito grande com as colônias inglesas. Porque Portugal tinha o rabo preso com a Inglaterra. Devia horrores para a Inglaterra. Tá? Então isso fez com que esses países já se aproximassem lá no passado, ainda no período colonial. Entretanto, nunca conseguiu se estabelecer uma política de integração completa entre os países latino-americanos. Olha para vocês verem, nunca todos os países latino-americanos formaram um único bloco. Por quê? Disputas de interesses, formas de governos diferentes. Por exemplo, o governo brasileiro não se pica com o governo venezuelano e nem com o cubano. Como que eles vão formar um bloco econômico único?
Em março de 1991, com o Tratado de Assunção assinado por Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina, criou-se o principal bloco econômico em atuação na região, o Mercado Comum do Sul, o Mercosul. Tá? Um mercado econômico que tem grande relevância na economia mundial. Porque países com grande quantidade de minerais, ou seja, matéria-prima, países com grande potencial de produção de alimentos, com grande potencial energético. Então, esse bloco econômico, o Mercosul, é um bloco muito relevante na questão da economia mundial. No início, ele era formado só por Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina. Só que vocês vão ver que houve uma ampliação desses blocos. A gente diz que esses 4 países são os fundadores, mas depois vai haver... Olha o que ele destaca aqui. Em 2012, o Paraguai foi suspenso do bloco após um golpe de Estado que derrubou o então presidente Fernando Lugo. O que quer dizer golpe de Estado? Houve uma revolução dentro do país e tiraram o presidente que até então tinha sido eleito por voto popular. Então quer dizer que a democracia do país tinha sido abalada. E isso fez com que o Paraguai fosse retirado do Mercosul. Já voltou, tá? Os demais países membros entenderam que o golpe representava uma ameaça ao regime democrático e suspenderam a participação do país. No ano seguinte, após a eleição democrática de um novo presidente, a participação do Paraguai no Mercosul foi reestabelecida. Em 2012, o bloco passou a contar com a Venezuela, mas esta foi suspensa em 2017 por ruptura de ordem democrática, que a gente sabe que a democracia na Venezuela é meia fajuta. Tá? Existe eleição, mas uma eleição onde se descobre quem votou e depois você é perseguido politicamente. Então é uma democracia meio que de fachada. Tá? Além dos 5 países membros, há os associados. Tá? O Chile, que vai entrar em 1996, o Peru, que vai entrar em 2003, a Colômbia e o Equador em 2004 e a Guiana e o Suriname em 2013. Em meados de 2018, a Bolívia foi associada desde 1996 e estava em processo de adesão como país membro. Qual que é a diferença entre um país associado e um país membro? O país associado, ele participa do bloco, mas ele não tem poder de decisão dentro do bloco. Tá? Agora, o país que é considerado membro, ele faz parte das decisões do bloco. Alguém tem alguma pergunta? Marcelo, nós vamos chegar a comentar isso, Ana, numa atividade que tem lá na frente, que ao invés de pedir para vocês fazerem, eu deixei para a gente discutir sobre ela. Já é uma forma de união nos países. Você entendeu? Eu achei um furo na água. Porque antes era muito mais fácil você identificar um carro. Nossa, você viu, tem um carro estranho aí rodando lá de São Judas Tadeu. Estou inventando o nome. Hoje em dia você sabe que o carro é do Brasil, mas da onde? Eu falei que deveria ter na placa, pelo menos, por exemplo, porque são letras e números, né? Deveria ter na placa, por exemplo, é do estado de São Paulo, começa com SP. É do estado de Minas Gerais, começa com MG. Você entendeu? Para poder ter pelo menos uma orientação da onde que é aquela galera que está circulando no teu espaço. Né? Eu achei que ficou meio vago isso. Por que que isso aconteceu? Nós vamos chegar a comentar lá na frente também um pouquinho mais sobre isso. Foi uma forma também de facilitar a ida e vinda entre os países participantes do bloco. Você entendeu? Uma outra coisa, por exemplo, eu consigo vender meu carro no Paraguai sem ter que passar por imposto, por nada. Por quê? Porque ele está dentro do Mercosul.
Certo? Então também foi uma forma de facilitar a questão econômica. Oi, o que é o Mercosul? Um bloco econômico, como se fosse uma União Europeia, que é a união dos países da Europa, como se fosse o NAFTA, que junta os Estados Unidos, o México e o Canadá. Os países se agrupam, Fausto, para fortalecer a economia. É como se fizesse, Fausto, uma cooperativa. Por exemplo, um produtor sozinho, ele não tem a mesma força do que uma cooperativa. Você entendeu? Então, eles formando essa cooperativa, esse bloco econômico, esse grupo econômico, eles fortalecem a economia daquela região que faz parte desse bloco econômico. Ok, Fausto? Nada. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então tá, vou encerrar a gravação aqui.